O Nintendo Switch foi lançado no dia 3 de março de 2017 e já se passaram 7 anos desde que esse console revolucionário chegou no mercado. Sim, eu e você estamos muito velhos. Parece que foi ontem que esse console foi anunciado. Um console que prometia trazer uma grande evolução, principalmente porque foi o primeiro console que a gente viu ele ser um console tanto de mesa e um portátil ao mesmo tempo, e ele podendo se desmontar completamente, via um controle, via dois controles, algo que a gente nunca tinha visto antes. Mas quando esse console foi lançado, o Nintendo 3DS, que até então é o único portátil que a Nintendo possuía, ia deixar de existir. Assim, muitos fãs da franquia Pokémon já começaram a imaginar: finalmente, Pokémon vai deixar de ser um jogo para console portátil e vai se tornar um jogo de console de mesa. Finalmente vamos ter um salto revolucionário para a franquia. Realmente, no Nintendo Switch chegou vários jogos de Pokémon, só que eu acredito que esses jogos devem ter decepcionado uma grande parte dos fãs dessa franquia. Até mesmo muitos fãs consideram essa geração, a geração do Nintendo Switch para Pokémon, uma das piores gerações que os jogos já tiveram. E olha, eu acho que eu vou ter que concordar com essa opinião. Mas entre tantos erros que a franquia cometeu nessa geração do Nintendo Switch, tivemos um jogo que salvou totalmente a geração do Nintendo Switch. Mas antes de eu falar qual é esse jogo que salvou a geração do Nintendo Switch, eu vou pedir um favorzinho pra vocês, né? Por favor, pessoal, inscreva-se aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, deixa aquele like pra fortalecer a nação. E aproveitando também, me segue nas minhas redes sociais, ó, tá todas aqui embaixo na descrição. Faz esse favor aí pra mim. Eu me chamo de Zito e você está no meu canal. Então, vamos pro vídeo. Bom, para entender por que essa geração do Nintendo Switch decepcionou tantos fãs, precisamos voltar um pouquinho pro passado. Lembrar do legado que os jogos de Pokémon carregam, desde o Game Boy até mesmo no Nintendo 3DS. Tivemos gerações memoráveis. Cada console portátil trouxe uma experiência, podemos dizer, nova para a época, marcando assim a história da franquia, elevando muito o padrão de qualidade da franquia. Mesmo que todos os jogos da série principal tivesse sido lançado para um console portátil, com as suas limitações técnicas, né, pessoal? Vamos combinar, né? Game Boy, 3DS, 2DS, é um pouquinho difícil, né? É um pouquinho difícil ter gráficos muito bons, mas mesmo assim, a franquia tinha a capacidade de fazer incríveis jogos. E quando a Nintendo finalmente anunciou o Nintendo Switch, um console híbrido que prometia unir o que tínhamos de melhor do console de mesa e console portátil, os fãs ficaram loucos. Finalmente eles iam poder ter o tão sonhado jogo da franquia original, da série original, em um console de mesa. Finalmente a gente ia poder ter o tão sonhado primeiro jogo em mundo aberto de Pokémon, gráficos totalmente em 3D e vamos combinar com não tanto pixels, não é mesmo, Nintendo 3DS, mesmo que você tenha sido revolucionário por trazer a franquia do mundo 2D pro 3D, mas mesmo assim, a gente ia poder ter a primeira experiência de um jogo com gráficos incríveis em 3D, mundo aberto, novas mecânicas, animações muito mais bonitas. Mas será que a Game Freak conseguiu atender esse desejo dos fãs? O primeiro jogo de Pokémon que tivemos no Nintendo Switch foi Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. Ele tinha o objetivo bem óbvio, né, pessoal? Trazer tanto os fãs antigos, com a nostalgia, quanto uma nova geração de jogadores. Afinal, quer conquistar o fã antigo? É só trazer Pokémon Fire Red de volta, não é mesmo? Trazer o nosso famoso Red. Se bem, nesse jogo a gente não tem o Red, mas a gente tem Kanto, né? Mas para o primeiro jogo do Nintendo Switch, eu posso dizer, ele é um jogo, um feijão e arroz. Ele faz muito bem a proposta dele. Talvez seja um dos melhores gráficos que tivemos até hoje da franquia, com a gameplay ainda seguindo a fórmula 2D vista de cima. Bom, apesar disso, de todas as críticas que temos em Pokémon Let's Go, com a sua tão criticada forma de capturar os Pokémons, não é mesmo? Ele foi um sucesso de vendas, mais de 3 milhões de cópias em sua primeira semana, e ele deixou os fãs animados, mas também
também com aquela sensação de que ainda faltava algo, mas finalmente a gente pôde ver um jogo muito bem feito em um console de mesa da franquia, na saída original. Então todos os fãs estavam muito mais ansiosos para o novo jogo que a Game Freak ia lançar. Então veio Pokémon Sword e Shield, um título que dividiu muitas opiniões de todos os jogadores. Foi o primeiro jogo principal a utilizar o 3D, não tô falando do gráfico 3D, né, mas sim a movimentação em 3D, da gente poder ter uma área do jogo que a gente poderia andar com o boneco em qualquer direção que a gente quisesse e movendo a câmera junto. Se você não se lembra bem, Pokémon XY e Sun e Moon, a câmera a gente não conseguia estar movendo ela é uma câmera fechada, é como se fosse um jogo 2D vista por cima ainda, só que uma percepção em 3D, sabe, tridimensional. Porém, esses jogos de Sword e Shield, esses jogos não trouxeram a experiência completa do 3D que eu digo, de poder mover o personagem aonde que quiser e mover a câmera junto. Então, para poder testar essa nova mecânica de 3D, de você poder mover o boneco em qualquer direção, eles trouxeram uma das famosas áreas do jogo e também uma das mais bugadas e mais comentadas e mais discutidas áreas do jogo, a Yield Area, uma área que você poderia mover o seu boneco em qualquer direção, mas foi tão mal feito, mas tão mal feito, que o pessoal às vezes critica tanto Pokémon Sword e Shield por causa dessa área. Uma injustiça, porque esses jogos são excelentes, na minha humilde opinião. Mesmo assim, com todas as polêmicas, né, do mundo aberto sendo mal feito, do corte das Pokédex, da reutilização das animações que tínhamos no Nintendo 3DS, é complicado, né, Game Freak? É complicado te defender, né? Eu ainda acho que esse é um jogo muito bacana pro Nintendo Switch, mas eu entendo, ele não é um dos melhores e realmente foi muito criticado na época. Até eu mesmo critiquei bastante esse jogo quando ele foi lançado. E depois de jogar bastante ele depois de um tempo, eu falei, mano, esse jogo não é tão ruim assim. Mas um jogo que eu posso dizer com todas as palavras que foi um dos piores lançamentos que a franquia já teve, talvez não falando financeiramente, mas talvez de opiniões, de comentários e de crítica, esse sim foi um dos piores jogos já feitos. Logicamente, eu estou falando de Pokémon Scarlet e Violet. Bom, mesmo que esses jogos tenham vendido muito bem, eles foram lançados totalmente em um estado técnico desastroso, assim podemos dizer, cheios de bug, quedas de FPS, desempenho. Olha, Nintendo Switch parecia que ia queimar, gráficos bem ultrapassados pela época que ele foi lançado. Eu vejo muitos fãs falando que Pokémon Scarlet e Violet não é um jogo que deveria ter sido lançado pro Nintendo Switch 1, mas, meu irmão, tivemos vários jogos muito mais pesados sendo lançados pro Nintendo Switch e o console aguentando de boa. O mais triste é que Pokémon Scarlet e Violet tinha tudo para ser um dos jogos mais revolucionários da franquia, mas pensando bem, ele até que foi bem revolucionário, né? Afinal, ele trouxe pela primeira vez um mundo 100% mundo aberto. Eu não vou falar tanto de Pokémon Scarlet e Violet por causa que eu já fiz um vídeo totalmente dedicado a eles. Então, se você quiser assistir esse vídeo, é só você clicar nesse izinho aqui que ele já vai levar você pro vídeo. Mas antes, termine de assistir esse vídeo, né, meu amigo? E por favor, deixa o like e comente também nesse vídeo, né? Bom, antes do lançamento desses jogos, tivemos o lançamento do tão glorioso, famoso, gigantesco Pokémon Legends Arceus, o jogo que finalmente mostrou o verdadeiro potencial que a franquia tinha para poder fazer no Nintendo Switch. Legends Arceus foi uma revolução, ele trouxe uma abordagem completamente nova para o universo Pokémon, com um mundo aberto, quase todo aberto, mas áreas fechadinhas, que dá, né, porque não ajudava até os desenvolvedores a deixar esse mundo mais bonito. As mecânicas novas de capturar os Pokémons poder estar andando, realmente vivendo nesse mundo. Finalmente, um jogo fez o jogador sentir que estava realmente em um mundo real com monstrinhos pra gente poder capturar. Mas lógico, o jogo também não é perfeito, né? Sempre tem aquele probleminhas técnicos que qualquer jogo tem. Algumas áreas tinha gráficos simples e a história principal não é tão recheada de batalhas, né? Como os jogadores mais antigos gostam, não é mesmo?
Mas comparar esse jogo com o que tivemos depois com Pokémon Scarlet e Violet, sério, Pokémon Legends Arceus foi a verdadeira salvação para essa franquia na geração do Nintendo Switch. Ele conseguiu unir nostalgia e inovação, trazendo uma experiência que agradou tanto os fãs antigos quanto os novos. Muitos fãs ficam pensando o que a franquia pode nos oferecer ainda. Logo logo a gente vai ter um novo lançamento, Pokémon Legends ZA. E o que será que esse jogo vai nos trazer de novo? E você, o que você acha? Pokémon Legends Arceus realmente foi o jogo que salvou a geração do Nintendo Switch? Para mim, ele é o jogo que salvou. E para você? Deixa aqui nos comentários. E também me fale, qual é o seu jogo preferido dessa geração do Nintendo Switch? Ah, e eu não posso esquecer. Deixa aqui seu like, inscreva-se no canal e também, viu? Me siga aqui nas minhas redes sociais, por favor. Você vai me ajudar bastante, ó. Está tudo aqui, ó. E na descrição também. Então entra aí e fortaleça aí a nação. Eu acho que é isso. É isso. Acabou. Acabou.